Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao VZcast, nosso podcast semanal do CRMV-MG, onde a gente traz os assuntos diversos, o interesse da medicina veterinária, da zootecnia e para a sociedade. A gente vai saber sempre aqui, falar um pouquinho da atuação profissional, a gente vai falar sobre ética, saúde única, agronegócio, saúde mental, empreendedorismo, tudo que tiver de bacana para a gente falar da medicina veterinária e da zootecnia, a gente vai trazer para cá. Eu vou aproveitar, antes de mais nada, pedir para vocês já compartilharem tudo que a gente tiver por aqui, acionar as notificações, colocar, postar, mandar nos grupos do WhatsApp, trazer novas sugestões, fiquem à vontade, pessoal. E hoje a gente tem uma colega muito especial, a médica veterinária, a doutora Carla Sassi, né, a nossa musa do resgate, né, Carla? Adorei. Praticamente a Barbie do resgate. Adorei. E Carla, pessoal, é muito interessante, aquelas figuras, sabe, quando eu via falar muito Carla Sassi, eu lembro a primeira vez que eu te conheci foi numa audiência pública, e aí, Carla Sassi de resgate, Carla Sassi de resgate, não sei o quê, quando eu vi, você estava sentado do seu lado, eu não te conhecia. E eu falei, mas essa é a Carla Sassi que entra no mato, que faz tudo, que não sei o quê. E bacana que cada vez que eu vejo você trabalhando, eu vou aprendendo, e você hoje é um papel muito importante para a medicina veterinária do país. Né? Então, hoje a gente vai bater esse papo para você contar para a gente, sim, falar de onde veio, né, o que a gente evoluiu hoje no conselho em relação a desastres. Foi depois da experiência, principalmente de você, que começou aí no resgate, e a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre o GRADE, falar como é que estão as coisas. E aí eu vou te pedir para você contar essa história. Como é que você começou a trabalhar com resgate? Acho que a primeira vez foi lá em Petrópolis, né? Foi na região serrana, né? Primeiro, agradecer demais pelo convite. É um prazer estar aqui, porque o Conselho sempre foi um grande parceiro, né, do nosso trabalho, e não só em desastres, né? Vários projetos que a gente tem, o Conselho sempre foi uma mão estendida, né? Não só tecnicamente, mas de todas as formas possíveis. O Conselho sempre colaborou muito. E a questão dos desastres, né? Eu me formei em Direito antes da veterinária, e Eu fiquei sabendo disso aqui agora, assim, bacharel em Direito, assim, E mesmo né, na época da faculdade de Direito e antes de entrar para veterinária, eu sempre estive muito envolvida em questão de resgate, da causa animal, enfim, né, a nossa ONG de Conselheiro Lafayette, ela é de 1999, então é uma das ONGs mais antigas, né, do estado, muito bem constituída até hoje, enfim. E aí dentro da medicina veterinária, né, durante todos os anos de faculdade, sempre me dediquei muito a essa questão animal, lógico que com uma visão muito mais ampla, né, que eu consegui trazer da faculdade de Direito, que é aquilo, né, Deus escreve certo por linhas tortas, que se eu tivesse feito de veterinária, né, com 17 anos, igual eu entrei para o Direito, talvez não tivesse feito com a mesma visão, a mesma postura, né, para desenvolver vários trabalhos. Então, dentro da faculdade de Medicina Veterinária, sempre, né, envolvida com a questão de resgate, já pensando na questão, né, atuando com as famílias multiespécies, enfim. E logo quando eu me formei, aconteceu o que é o maior desastre da história do Brasil, foi na região serrana do Rio de Janeiro, né, que atingiu Nova Friburgo. Isso foi que ano? 11 de janeiro de 2011. Que atingiu toda a região serrana ali, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto. E ali, logo que aconteceu, eu vi uma imagem que é muito emblemática, que eu uso em todas as minhas palestras, porque realmente foi uma imagem que mudou minha vida, assim, completamente, que é daquela senhora que está na parte de cima da casa dela, a enxurrada já tinha levado tudo ao redor, ela com o cão no colo, e o vizinho do prédio joga a corda, né? E ela se amarra, já uma senhora de idade, né? Ela consegue se amarrar, e na hora que olha, eu arrepio sempre quando eu falo dessa história, não tem jeito, que realmente mudou muito a minha vida. E na hora que eles vão para a sala, né, que ela tem que ter contato com a água, a correnteza estava muito forte, levou o restante da casa dela, que tinha outros animais, que dá para ver no vídeo, cães, né, principalmente, e ela com um cachorro pretinho no colo, e acaba levando o cachorro, ela consegue se salvar, felizmente. Era a Dona Lair, né, porque o pessoal no vídeo grita muito o nome dela, então assim, e naquele momento ali me deu um estalo, eu falei, caramba, que, né, a pessoa foi salva ali pelos vizinhos, mas e os animais?
Ah, mas você sabe que isso, desculpa te interromper, mas você sabe que isso também foi o que me startou, não foi essa visão, mas eu lembro daquela enchente de Rio Casca, e isso me 2017. chamou muita atenção, assim, era final de ano, né, dezembro, uma coisa assim, estava vendo televisão, aí passou uma vaca assim, a vaca afundou, não, estava no rio, né, a vaca assim, afundou e foi, e aí foi quando eu já tinha tido contato lá com Mariana e Sim. tudo, né? Mas foi quando eu falei assim, ó, o conselho tem que fazer alguma coisa. Foi quando a gente fez aquela reunião antes de Brumadinho. Mas depois a gente vai falar de Brumadinho. Continua contando, eu quis só te interromper para não Mas perder. é. Mas Né, vai e nessa ordem aí, cronológica aí. então, e aí, pesquisando, né, sobre algum trabalho, alguma equipe no Brasil, que tivesse se dedicando ali para os animais, não achei nada. Né, e eu estava na minha cidade justamente para ir para a formatura dos meus calouros em Viçosa. E liguei para 2 amigos meus veterinários, o Gabriel e o Arthur, que também estavam lá para ir, né, Uhum. pra formatura, e falei: "Vamos", eles falaram: O Arthur ou o "Vamos", Arthur que o está até Arthur hoje? Nascimento, até É. hoje. E o Gabriel também, mas ele é do Espírito Santo, né, então a Aham. gente ele acaba atuando um pouco menos. E aí toparam e a gente foi, né, em questão de poucas horas a gente encheu um caminhão de doação, tanto com material para os animais e material, para as pessoas, água, produto de higiene pessoal, isso assim, em menos de 24 horas que tinha acontecido a tragédia, né. Fui no meu carro e mais o caminhãozinho, só que não fazia ideia do que ia encontrar. E a gente foi numa quinta-feira e a intenção era ficar até domingo, a gente falou assim: "Ah", levei tudo que tinha de clínica, né, de mesa, gaiola, enfim. E pedi o Arthur para levar um fogareirozinho, um nanquim, Uhum. e uma lona que eu falei: "Ah, na parte de um pedaço do caminhãozinho a gente monta, algo pra recolher os animais, depois a gente vê com a prefeitura, vê com alguém para poder assumir isso, né, e na parte dos fundos a gente fica", né, e a gente levou, eu lembro, pão de forma, banana, que é até um meme, né, que o pessoal fala brinca muito comigo em relação a isso, que eu vivo só de banana e água, né, nos desastres, enfim. E a gente pegou a estrada. E quando a gente chegou lá de madrugada, cidade completamente destruída, a gente foi para Nova Friburgo, porque era a cidade mais atingida. Eh, a gente chegou lá na cidade completamente destruída, a gente não conhecia ninguém e, enfim, de madrugada, as pessoas andando pela rua, acabamos conhecendo uma protetora que nos acolheu na casa dela, né, no primeiro momento, e quando clareou o dia, 6 horas da manhã, a gente já estava, né, colocando a mão na massa. E aí eu falei: "Cara, a gente precisa ter um planejamento, né, não é chegar aqui", enfim, e aí junto com a prefeitura conseguimos um galpão de escola de samba, que estava desativado, mas estava cheio das coisas de escola de samba ainda, a gente teve que esvaziar o galpão. A gente já conseguiu fazer contato com a Marinha, um pessoal da proteção animal da cidade, né, se disponibilizou para poder estar ajudando. Enfim, em 48 horas a gente já estava com vários animais resgatados, e montando os planos de ação, mapeando, só que a gente não tinha nenhuma experiência, nenhuma, a gente começou do zero ali, né, e aí que a gente foi entender o papel ali da defesa civil e no olho do furacão. E fiquei 29 dias lá, 29 dias, a gente conseguiu montar dentro desse galpão uma mega estrutura, a gente conseguiu montar até um centro cirúrgico, porque, assim, as clínicas que tinham lá, que tinham centro cirúrgico, hospital, todas tinham sido atingidas, né, quem não foi destruído teve água até o teto. E aí veio uma equipe de veterinários da UENF, né, para poder ajudar e ficava lá atendendo os animais que a gente resgatava. Vieram os escoteiros do Rio de Janeiro, eu nunca tinha trabalhado com os escoteiros, os meninos são, assim, Super fantásticos, organizados, né? muito. E aí eles tinham horário para limpar onde os animais estavam, para passear com os animais. A gente montou ficha de cadastro, a gente conseguiu um telefone fixo, né, para ficar lá para as pessoas fazerem a as solicitações. E isso tudo, tipo assim, foram coisas que depois a gente viu que estava no caminho certo, né, a maioria das coisas que a gente conseguiu fazer. Mas de início a gente não tinha noção, né, ninguém tinha experiência nenhuma, tinha experiência com resgate de animal atolado, de animal atropelado, de animal de maus tratos, mas era um cenário completamente diferente, eu não fazia ideia né, que eu ia ver pessoas mortas sendo, retiradas enquanto eu estava resgatando um animal. Eu não fazia ideia que é algo que, assim, que naquele momento eu aprendi muito, um cão que a gente resgatou, a família inteira veio a óbito, o casal e os 2 filhos, e os pais da esposa, né, da mãe vieram de São Paulo para poder ficar com aquele animal. Aí Uhum. naquele momento, tipo assim, a gratidão daquela família, né, da gente ter conseguido salvar o animal, que foi quem ficou,
Aí minha ficha foi caindo. Eu falei, caramba, cara, é muito mais do que tirar o animal ali da zona quente, né? Que a gente fala do olho do furacão. Eu falei, tenho que aprender muito ainda sobre isso, porque eu quero fazer disso aqui a minha vida. E depois desses 29 dias, né, ainda tenho muita amizade com o pessoal de lá, sempre que possível eu vou para lá, fiquei com animais de lá. É, E aí depois de Nova Friburgo, né, que foi um aprendizado, assim, uma escola. Eu falo que existe uma Carla de antes, uma de depois de Nova Friburgo, principalmente em relação a valores, a questões materiais, enfim. E depois de lá, eu falei assim, vou fazer curso nessa área. Aí que curso que você fez? Quais os Não, cursos? em questão para os animais não tinha É, nada, né? Mas aí eu falei, não, quem está envolvido aqui é bombeiro, defesa civil, enfim, eu tenho que entender como é que funciona esse mundo deles, porque são eles que comandam qualquer tipo de desastre. E aí fui fazer curso com a defesa civil, com o corpo de bombeiros, né? Fui, tipo, tudo que tinha para fazer, seja online, presencial, já ia sempre procurando aprender, né? Como é que funciona esse mundo do desastre, porque não é uma rotina, né? Felizmente, não é todo dia que a gente tem um cenário desses. Então, são profissionais, né, que extremamente capacitados, que sempre, né, fazem curso, reciclagem e que quando acontece eles já são imediatamente acionados. Então, por exemplo, fui entender o que era um sistema de comando de incidentes, que eu não fazia lá, de repente eu estava lá, meu nome no sistema de comando de incidente em Nova Friburgo, e eu falava assim, meu Deus, SCI, o que é que é isso, isso, né? né? Mas me mantive lá e graças a Deus deu tudo certo. Né, a gente teve um resultado assim fantástico em relação aos resgates lá. E aí esses cursos, né, foram vindo desde resgate aquático, de primeiros socorros, enfim. E em 2014, o CCZ de Lafayette sofreu, eu né, coordenava o Centro de Controle de Zoonoses lá, sofreu um incêndio criminoso. A gente perdeu toda a sede, né? Felizmente a gente não perdeu nenhum animal, mas a gente perdeu toda a sede, perdeu todo o nosso material de trabalho de 6 meses. E enquanto estava pegando fogo, né, durante a noite, a gente retirando os animais, eu falei, não, preciso fazer algo mais profissional mesmo. Hum. Então, eu fui fazer o curso de bombeiro civil numa escola especializada. Foram 6 meses de curso, todo final de semana. Aí, para aprender as técnicas de resgate em altura, de resgate em espaço confinado, até porque não necessariamente que vai ter um animal no espaço confinado e que eu vá estar à frente, né, daquele resgate, vão ser os bombeiros. Mas eu, enquanto médica veterinária, para eu compor aquela equipe, eu tenho que entender daquele cenário, né? Porque muitas vezes o animal vai precisar ser sedado, vai precisar ser anestesiado, vai precisar fazer algo com o animal que está naquela situação. E os bombeiros não vão fazer, né? Vai precisar de um médico veterinário. Eu falei, não, então eu tenho que entender muito desse mundo deles. E nesses cursos, né, que eu ia fazendo, não tinha nada assim, com a técnica específica, por exemplo, para eu retirar um cavalo de um espaço confinado. Né? Então, no decorrer do curso, foi onde eu conheci várias pessoas, cada uma estava fazendo o curso por um motivo, a Marilyn, o Cadu. A gente se conheceu nesse curso Hum. e eles acabaram também ficando apaixonados com essa parte do resgate de animais. E aí, durante o curso, a gente foi desenvolvendo técnicas que era voltada para as pessoas, né, para fazer o resgate dos animais naquelas mesmas situações. Aí o grade começou a nascer, né? Então, foi Começou a essa germinar ali a loucura. sementinha. Só que antes, né, desse curso de 2014, tiveram outros desastres que fui também, mas já com outro pensamento, já integrado ali com a Defesa Civil. Aí fui para o Acre, para enchente do Acre, em abril de 2012. Eu estava grávida, fiquei lá vários dias. E que aprendizado também, porque é uma cultura muito diferente da nossa, né, no Uhum. norte do país. E ali eu comecei a entender a questão das populações vulneráveis atingidas, quando eu vi as pessoas tendo que ser abrigadas dentro de um parque de exposição nas baias dos animais. E primeira vez que eu me deparei com crianças que não tinham escova de dente. Entendeu? Eu falei, meu Deus, que loucura, enquanto médica veterinária, né? Eu tô aqui por um propósito que é com os animais, mas a gente consegue fazer muito mais. Uhum. E isso foi no Acre. Depois vieram acontecendo outros episódios, mas a gente estava cada vez mais tecnicamente capacitado, né, para Depois veio poder. Mariana, né? Mariana, Mariana foi em 2017. 2015, novembro de 2015. 2015, já são aí 8 anos de Mariana. E Mariana também eu sempre falo que foi a virada de chave para as autoridades começarem a realmente entender
né, o que a gente vinha falando desde 2011, né, que os animais precisavam estar inseridos, que a gente precisava de ter um trabalho com as famílias, né, que tinham animais atingidos, que não era só com as pessoas, não era só com a questão material e muito além, né? O animal ele é resgatado porque ele é vítima, porque ele é um ser senciente, porque ele sofre também o impacto daquele desastre. Mas tem toda uma questão ambiental, tem toda uma questão de saúde, né? Ambiental, de saúde única, porque eh, os animais que ficam naquele local vão vir a óbito, vai ter a contaminação de carcaça, as doenças, né, que durante um desastre elas explodem, né, e depois Uhum. vão ser um problema muito maior, então é necessário fazer todo um protocolo sanitário naqueles animais, atingidos, precisa ter um local para abrigar esses animais, precisa saber para onde encaminhar. E Mariana eram tantos animais atingidos, porque pegou muita zona rural, né, pegou ali Bento, Paracatu de cima, Paracatu de baixo, Gesteira, enfim. E eram só sítios, né, propriedades rurais, chácaras ou sítios, e todo mundo tinha animal. E não eram poucos, né. Eu sempre falo assim, que eu nunca resgatei tanta galinha na minha vida igual Mariana, e os profissionais que estavam lá ajudando, a gente chegava com aquela quantidade de galinha, ficava todo mundo apavorado, porque, né, não é o hábito você ter um tratamento clínico para galinha, É, né. foi a primeira vez que eu fui numa situação dessa e outro dia eu estava vendo as fotos aí, galinha, pato, Porco, porco, cavalo, cachorro, tudo, gato, gato, assim. tudo, 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 tudo. E aí foi aquela loucura, né, em poucas horas também a gente estava com o galpão alugado, alugando baia, né. Uhum. Eu lembro que eu estava no canil de Mariana sentada quebrando a cabeça, já era quase meia-noite, eu falei: "Cara, a gente não pode deixar, trazer os animais para cá", porque, já tinha uma briga muito grande, enfim, da prefeitura com o canil, com a gestão do canil municipal e muito animal doente lá. E aí meia-noite eu falei assim: "Gente, em festa agropecuária em Lafayette a gente aluga baia". Aí que Uhum. fui pra internet, 00:20 eu liguei pro dono da empresa, consegui o telefone dele, ele foi super solícito, até que ele é parceiro nosso até hoje, foi que alugou baia pra gente em Petrópolis, recente agora, ano passado. E no dia seguinte, 11 horas da manhã, ele estava lá montando as baias dentro do galpão, e aí a gente montou toda aquela parte, né, de isolamento, enfim, já conseguimos separar os Uhum. animais na área externa ali para os porcos, para as galinhas. E aí que eu falo que realmente, tanto os bombeiros, polícia civil, ambiental, eles viram toda essa movimentação, viram a cobrança dos moradores em relação aos seus animais, né, que não, porque eles saíram e os animais ficaram, porque como é que você leva, né, na hora de uma evacuação, de uma correria, como é que você leva, as galinhas, os porcos, os cavalos, enfim. Então foram muitos e muitos dias de resgate ali. A equipe, né, do GRAD, a gente não tinha o nome GRAD ainda, mas já era grande, vários profissionais maravilhosos que vieram para ser, voluntários, e a gente conseguiu montar toda a estrutura, né, um fluxograma, as doações chegavam, assim, de caminhões, caminhões, a gente nunca tinha visto tanta doação, né, para os animais como foi em Mariana. E aí veio a intervenção do Ministério Público, através da doutora Luciana, que Sim. foi um marco também, assim, um divisor de águas, né, porque veio a determinação de que a empresa tinha que assumir a responsabilidade pelos animais, né, essa determinação mantém até hoje, depois quando teve a situação de Brumadinho, teve a evacuação de Barão de Cocais, eh, né, com essa visão do Ministério Público, as empresas ficaram como responsáveis dos animais. Então, assim, a gente tem animais que a gente resgatou em 2015 que estão na responsabilidade até hoje da empresa. Então, Mariana realmente foi um marco gigantesco, né, várias pessoas que vieram ajudar em Mariana, elas são do GRAD hoje, Uhum. muitas mesmo, né, eu acho assim que a grande maioria do GRAD, das pessoas mais antigas, foi através de Mariana. E o Ministério Público tem uma grande parcela aí de uma culpa muito boa, né, É, se não porque fosse essa abriu, ação. não, se não fosse a intervenção mesmo do Ministério Público, eh eu não saberia, né, como depois até destinar todos esses animais. Então, Mariana foi um marco, com certeza, para a gente desenvolver, inclusive, protocolos de resgate, né? Uhum. Porque você resgatar um animal que está atolado num brejo, numa beirada de lagoa, de rio, é uma coisa. Resgatar um animal de grande porte. No rejeito, é muito diferente, né? A consistência do rejeito é muito diferente. A forma de você andar naquele rejeito. Então, junto com os bombeiros militares, a gente conseguiu desenvolver
muitas técnicas para facilitar o resgate desses animais, que depois a gente conseguiu aplicar em Brumadinho. Acho. Aí depois teve Rio Casca, já não Rio teve? Casca foi dezembro de 2017, 17. aqui, né, que são os desastres maiores assim em Minas. Rio Casca foi a primeira vez que a gente se deparou com muitos animais de produção atingidos, né, que foram granjas de suíno, tinha muito gado leiteiro atingido, e o parque de exposição de Rio Casca, né, em todas as baias, tinham equinos, e a grande maioria também faleceu afogada. Então, a questão o Rio Casca abriu a nossa visão para outra situação. E os animais de produção? Porque até então a gente trabalhava, né, com os animais domésticos das famílias, os animais da zona rural, e Rio Casca veio a questão dos animais de produção, porque as granjas lá atingidas, as cenas eram terríveis mesmo, dos porcos, né, em cima das As árvores. árvores, os E postes, é uma né? região que tem muita suinocultura. Tá? E naquele momento, aí você pensa na questão do resgate dos animais, como juridicamente até como é que isso vai ser feito, porque são animais de produção. Eu vou resgatar, vou cuidar e vou devolver para o, né, pro produtor para ele ser abatido, alguém vai indenizar o produtor, porque muitos também não têm seguro, né? Uhum. Então veio toda essa questão para a gente montar um planejamento para essas situações. E depois aconteceu de novo com as granjas em Conceição do Pará, o ano Foi, passado. passado também O teve. ano passado, que os vídeos assim são terríveis, porque num primeiro momento, quem vai fazer o resgate, quem vai fazer a retirada desses animais, isso é muito semelhante como com as pessoas, é a população local. É. Porque aconteceu aquelas primeiras horas ali até as equipes chegarem, né, a população local que vai fazer aquela atuação. Então, assim, os vídeos de Conceição do Pará, dessa granja, lá era uma granja bem grande, eles são terríveis, né? Porque, assim, foram centenas e centenas de suínos. E aí, quando a gente chegou, a gente conseguiu resgatar vários, né? Eles foram retirados para alguns piquetes, né, próximos. E aí tinha a questão, ironia do destino, né? Porque foi uma barragem, né, particular, que tem lá de Uhum. uma empresa particular, que extravasou, e a granja é muito antiga, então ela estava muito próxima ao rio, que hoje não seria permitido, mas já estava lá construída e acabou ficando. Uhum. E a granja, a parte dos galpões, onde os animais na fase de engorda ficavam, foram todos os galpões foram atingidos. Daí mais para cima tinha alguns piquetes de outros animais, de bovino principalmente, e os sobreviventes foram colocados lá. É, porque quando tem uma vaca, por exemplo, tem uma enchente dessa, ela consegue sair, né? Os porcos confinados, Não tinha não jeito. tinha jeito, né? Colocar ali na Não tinha jeito. água e eles a presos, né? E aí foram colocados no piquete, aí veio outro problema. E o fornecimento de ração e o fornecimento de água estava ali próximo do rio, mas não tinha uma bomba com capacidade sequer para bombear água para o coxo desses animais. Caminhão-pipa era sem chance de chegar, porque a gente com 4x4 a gente teve muita dificuldade de chegar até lá. Então, aí, né, montando toda essa logística, mas aí quando foi possível conseguir a bomba, e os animais já estavam realmente tendo problemas de desidratação em poucas horas, porque o suíno, né, esse de granja mesmo, ele tem uma grande sensibilidade na pele, né, o estresse para eles, enfim, e os animais estavam no sol, né, já começando ali com queimaduras graves, enfim. E na parte do rio, onde tinha uns animais sobreviventes, a gente ia de barco tirando os cadáveres da frente, né, para conseguir acessar esses animais. Então, o primeiro dia foi de muito, muito trabalho, porque tinha a questão dos animais que precisavam de água, precisavam de alimentação, porque o galpão deles também de ração foi atingido, tinha perdido toda a ração. Então, um pouco de ração que conseguiu tinha que ser assim muito fracionado até conseguir tirar aqueles animais de lá, porque os caminhões também para carregar os animais Não não chegavam também. chegava, porque a estrada completamente destruída. E aí começou a escurecer. A gente já tinha feito vários resgates, mas a gente não podia continuar trabalhando ali durante a noite. A barragem estava muito cheia ainda, né? Estava chovendo na cabeceira de um dos rios que chegava até lá, enfim. Então tinha um risco de nova inundação. E foi muito complicado, assim, sair dali daquela primeira noite, né? E a gente tinha vários animais que a gente tinha conseguido visualizar que estavam vivos ainda, tentando vocalizar, que eles não tinham nem mais força para vocalizar os animais já com a pele muito Queimada dentro do queimada, sol, né? né? Muito lesionada, porque eles molharam e depois eles conseguiram ficar no local. E a maioria deles estava em cima dos outros cadáveres,
né? Então, assim, já muito queimado, principalmente a orelha e as orelhas e o dorso. E aí, no outro dia, cedinho, a gente continuou o trabalho, a gente conseguiu resgatar mais animais, tiveram que ficar internados. E aí era final de semana. A gente falou, meu Deus, aí a gente tentando os hospitais, né, em Belo Horizonte, ninguém tinha estrutura para receber um porco, né, daquele tamanho. Eles deviam estar aí na média de uns 130 quilos, 120 quilos. Eles já estavam muito grandes, mas a gente conseguiu, internou inclusive com o Leonardo Maciel, né? Uhum. Alguns desses animais, alguns faleceram durante o tratamento e os sobreviventes a gente encaminhou para um santuário em São Paulo, né? Onde o Legal. Grade arca a manutenção mensal deles, porque a gente falou assim, não faz sentido agora, né, Devolver esse animal para eles irem produção, para né? o abate, né? Porque tudo, né, que aconteceu, enfim, todo o trabalho feito em relação a eles. E aí a gente foi montando os protocolos, né, para esses animais de granja, só que tem toda uma legislação sanitária, né, que a gente tem que ficar bem atenta a ela, mas nesse local lá, assim, a contaminação ambiental foi gigantesca, porque os cadáveres desceram, né, no rio, e na primeira noite o pessoal ainda passou por um grande problema lá, porque chegaram, assim, o ser humano é inacreditável, né, assaltaram a granja lá, à mão armada, eles levaram várias carcaças de porcos, renderam os donos da granja lá durante a noite e tipo, aí cortaram a cabeça, né, e levaram várias carcaças embora. Maluquice, né? Maluquice, porque ainda tem a parte sanitária, porque os animais tiveram contato com aquela água, né, É, contaminada da inundação, enfim. Mas é outro problema que a gente sempre vê, de saque mesmo, quando tem algum tipo de desastre. Por isso que as pessoas tentam muito não sair de casa, né? Resistem muito a sair de casa por causa disso, porque os assaltos, os roubos, os furtos, os saques são absurdos, assim. E às vezes a gente está numa área, né, fica lá até anoitecer, volta no dia seguinte, a gente percebe que as casas realmente foram arrombadas, né? arrombadas. Cara, e deixa eu te contar. Você lembra daquela reunião que a gente fez aqui em janeiro de... Oh, eu sempre uso aquela foto nas minhas palestras. Que aquilo foi um negócio, né? Foi, eu não tenho certeza disso, foi dia 12 de janeiro, 13. Foi exatamente uma Foi, semana não foi, antes. Natália? É 18 de janeiro a reunião? Foi uma, foi 25. numa sexta, É, na outra na sexta. outra sexta rompeu. E essa reunião, né, que aconteceu aqui, foi justamente depois dessa enchente. Eu falei assim, olha, não tem jeito de Sim. acontecer. Vamos aqui, né? O que o conselho pode fazer? O conselho, depois, ainda mais, depois da história lá de Brumadinho, que eu vi que eu não tenho condição nenhuma de trabalhar com isso. Mas, assim, o que o conselho pode fazer por isso? Foi aí quando eu te chamei a Ana, eu falei, olha, vamos juntar vocês que têm essa experiência, e a gente chamou o Tenente Coronel Godinho, participou da reunião, o pessoal do Corpo de Bombeiro, Sim. e a gente falou, olha, Pessoal do o IMA. pessoal do IMA, né? Se tiver uma situação como essa, né? Olha, órgãos públicos tem uma equipe aqui que está preparada, a gente precisa fazer essa integração e tudo. Você já estava prevendo, Eles né? não sabiam que na outra sexta-feira, exatamente uma semana depois, aconteceu o Brumadinho. Foi. E aí o seguinte, isso é uma coisa que eu não sei direito, é bom que você vai me contar. Como é que foi esse primeiro momento? A gente teve aquela reunião e eu lembro que quando eu tentei fazer o contato, quando eu fiz o contato com o Tenente Coronel Godinho, ele falou assim, olha, sua equipe já está aqui. Como é que foi esse acionamento? Como é que vocês chegaram lá? Conta esse primeiro momento. Você falou de zona quente. Conta pessoal também o que é zona quente. Sim. Dá uma geral nisso aí. Aquela reunião foi muito marcante, assim, porque cada um que estava ali saiu com dever de casa, Uhum. né? Justamente para uma próxima reunião, que seria aí daí a 15, 20 dias, que a gente já saiu com Isso. uma data pré-estabelecida. Ia treinar E todo mundo, sim, né? e Ia um usar dos deveres de casa era realmente capacitar de forma mais ampla, enfim. Só que uma semana depois aquilo aconteceu. E foi na hora do almoço, Uhum. né? A, Aquilo foi a ruptura da barragem de da Brumadinho. barragem. E a gente estava com a equipe de Itabirito, o pessoal de Itabirito que trabalha lá com resgate, com castração, enfim, estava lá em Lafayette, né, que é a minha cidade, conhecendo a nossa estrutura de castração, conhecendo nossa unidade móvel. E a gente, né, acabou indo lá em casa, eu falei assim, não, gente, vou fazer um almoço aqui, enfim. E na hora chegou a mensagem, fazia parte do grupo de emergência do pessoal 4x4 da Cruz Vermelha. Chegou a mensagem, barragem de Brumadinho rompeu. Aí na hora eu sentei e comecei a ler aquilo ali
E eram pessoas, né, que tinham informações direto lá de dentro. Olha, pegou o refeitório enfim, eu falei, meu Deus, calma, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí fui pesquisar o que que era a barragem de Brumadinho, Córrego do Feijão. Quando eu vi a proporção, eu falei assim, não, se foi isso aqui tudo que rompeu, a gente tem que ir para lá imediatamente. E aí o pessoal, né, do 4x4, que tem os membros da Cruz Vermelha, já falou assim, cara, é zona rural, tipo Mariana. Aí, só que isso tudo foi uma conversa, assim, em menos de 10 minutos. Aí eu liguei pra Ana, e ela, o pessoal de Itabirito tá aí, porque ela é de Itabirito, né? E eu falei, mas eu não tô te ligando por isso não, Ana. Você tá sentada? Ela falou, ai, meu Deus. Eu falei, então, arruma suas coisas, porque a barragem de Brumadinho rompeu. Ela falou, como assim? Eu falei, aquela barragem gigante rompeu, a gente já tinha algumas reuniões falado da barragem de Brumadinho, a de Congonhas, né, também, que é outra, assim, perigosíssima, mas enfim. E aí o material de resgate, enfim, esse primeiro material que a gente leva já ficava separado, todo organizado. Foi questão de mais 5 minutos acionar quem já estava disponível naquele momento e ir até lá. Só que e é perto, né? Literalmente perto, assim, daria 1 hora e pouco, mas conseguir chegar até lá realmente foi uma loucura. O fluxo, tipo assim, de carro, de helicóptero já estava gigantesco. E a gente chegou. De imediato a gente já foi para onde já estavam montando um posto de comando no centro Aquela faculdade, né? de ensino superior. E aí logo a gente já encontrou com o Godinho, ele era o chefe da Defesa Civil aqui em Minas, né? Já inseriu a gente no organograma, né, do sistema de comando. E aí a gente começou os trabalhos a entender, né, o que era. Primeiro ali a gente chegando no Córrego do Feijão, e na lateral da igreja a gente conseguiu uma casa, né? Uma moradora cedeu a garagem dela e o quintal, que era bem grande, para a gente já começar a colocar os animais ali. E os animais que estavam no entorno ali, né, perdidos, sujos de lama, a gente já foi fazendo o resgate, porque na zona quente, naquele primeiro momento, a gente tinha que entender como que estava o comportamento daquele rejeito, até porque ainda continuava o movimento, lógico que muito mais lento do que no momento do rompimento. Isso já era 4h30, 5 horas da tarde. A gente falou, não, a gente vai. A zona quente é amanhã. A zona quente é onde realmente onde ocorre o incidente, né, o desastre. Então, a zona quente de Brumadinho, por exemplo, era onde toda aquela faixa, né, que o rejeito passou destruindo. E você tem que entender, né, daquela situação, você tem que entender quais são os riscos inerentes daquela situação, os riscos, né, para a sua equipe, porque ninguém também vai atuar num cenário desse sozinho. Você tem que entender quais são os EPIs, né, que você vai ter que usar, os equipamentos de proteção individual. Você tem que ter o seu cartão de vacina completo, que esse é outro ponto também, né, que a gente toma todo esse cuidado com os membros do GRAD em relação à vacina, sempre estar com o atestado médico em dia. E ali era uma nova Mariana, né, infelizmente, numa proporção muito maior de pessoas que perderam suas vidas, né, mas em questão de contaminação ambiental, enfim, também muito grande. Mariana, lógico, né, a contaminação ambiental e o número de animais foi muito maior do que Brumadinho, né? Mas, e aí também no primeiro momento eles já montaram um posto de comando na igreja, a gente já estava inserido né, no organograma deles ali dentro também do fluxograma, né? Tanto lá com o Godinho, que o Godinho ficou nesse centro universitário em Mariana, em Brumadinho, e nós estávamos lá no Córrego do Feijão, no posto de comando na igreja. E é importante falar, né, Carla, que assim, na zona quente só teve acesso lá os bombeiros da Defesa Civil e a nossa equipe, algumas outras equipes ali, mas basicamente assim, ter acesso a essa zona quente não é um negócio simples, né? Só quem realmente está preparado. Porque você não pode se tornar uma vítima, né? Você não pode estar ali sem preparo e você virar um problema para as equipes que estão ali para resgatar as vítimas do rompimento, né? Do incidente. Né? Aconteceu um episódio lá, aí, por exemplo, o espaço aéreo foi fechado, então questão de drone, né? Em desastre, a gente vai ter até um curso agora, né? O GRAD vai estar fazendo em relação ao uso de drone nesses cenários. E lá em Brumadinho, um droneiro colocou o drone para voar, mesmo estando proibido. O drone caiu numa área de mata. Ele foi para pegar o drone, ele não sabia dos riscos, se ele estava exposto ali, o enxame de abelha pegou ele.
Então, assim, aí os bombeiros tiveram que ir lá resgatar, ele entrou já no quadro de choque anafilático, teve que sair de lá, receber todos os primeiros socorros, sair de lá removido de helicóptero, entendeu? Então, assim, era uma pessoa externa àquele movimento todo, que se tornou uma vítima real e que a equipe de resgate teve que parar o trabalho para dar atendimento a ele. Ficou bem, né? Mas era uma pessoa que não tinha conhecimento dos riscos que ele estava ali se colocando. Então a gente tem que ter toda essa noção de forma alguma a gente pode atrapalhar o trabalho de outra equipe. Cara, e lá em Brumadinho, assim, o negócio me mudou muito, assim, porque Mariana, eu só tive acesso lá ao galpão que vocês estavam trabalhando, né? Nunca tinha entrado na área quente. Aí eu cheguei lá, a doutora Neilise do Ministério Público estava lá, virou assim, olha, não, a gente tem que ver se tem mais animais. Entra no helicóptero aqui e vamos curar. Bom, né? Entrei tudo. Quando eu sobrevoei ali, e aí a gente viu, eu realmente vi a proporção daquele acidente. E depois chegar ali na igrejinha, o barulho, os cheiros, né? Que era cheiro de gasolina de helicóptero, cheiro de necrose. Eu fui para casa, assim, eu entrei no carro com o Zé, eu cheguei em casa, dormi assim. Apagou. Eu falei assim, eu não volto mais lá, assim. Eu não tenho esse preparo emocional para isso, assim. Fiquei daqui e ainda bem que você estava lá, a Ana, a Laísa, né? A gente Arthur. contou, o Arthur tinham 40 e poucas pessoas ali naquele primeiro momento, Sim. assim, né? É um negócio que o pessoal acha que, assim, eu não dei conta, assim, voltei, você não lá, não consigo, assim. E a primeira imagem que eu lembro de resgate, né, logo no o primeiro dia, né, que estava todo mundo se organizando, enfim, aí foi na sexta. O primeiro resgate na parte da manhã de uma pessoa, né, que perdeu sua vida. Aí, assim, não tinha ainda toda aquela preparação para encaminhar tantos corpos, né? O acesso ainda estava muito difícil, enfim, não tinham chegado os caminhões, caminhão frigorífico mesmo, que foi, né, pelo grande número de óbitos. E aí todos os moradores ali ainda na esperança, né, os familiares do resgate, né, de pessoas com vida, e o helicóptero veio com um corpo, né? Só que o helicóptero vindo com aquele corpo na rede ainda, a gente não conseguia saber se era uma pessoa já em óbito, se era uma pessoa com vida, e chegando, a impressão que a gente tinha era que era tipo uma pessoa que estava sentada na rede. Aí todo mundo, nossa, que bom que está com vida, que está com vida. Só que na hora que encostou no solo, né, fez só pro lado. Então, assim, já estava em rigor mortis também. E foi muito, assim, impactante para todo mundo que estava ali, porque aí vieram, né, os bombeiros já correndo com os sacos, né, para poder tampar, enfim, e a hélice, né, o helicóptero ali ainda fazendo muito vento, então toda aquela dificuldade de encobrir os corpos, os familiares todos lá em desespero, porque ninguém sabia, né, de quem era. E aí a gente vendo até a dificuldade, né, dessa equipe de resgate e de pessoas para montar a sua estrutura, né, porque era algo assim gigantesco, era algo absurdo, porque foi na hora do almoço e estava todo mundo no refeitório e ainda tinha a parte administrativa, né, que era logo abaixo da barragem, tinha as pessoas que estavam em veículos, enfim, ninguém tinha ainda ideia do número de pessoas desaparecidas, então, e aí a gente acompanhou toda essa montagem, né? O Corpo de Bombeiros ali num profissionalismo assim absurdo, a gente aprende muito com eles, né? Cada desastre. E aí a gente começou realmente, né, o acesso liberado para nossa equipe dentro da zona quente, todo mundo, né, com os EPIs, sabendo exatamente como atuar e as demandas chegando, enfim. E aí veio toda a polêmica, né, do abate dos animais, que foi um assunto que eu demorei muito para conseguir falar dele. A gente sabia que tinham, né, os animais de grande porte, eram 6. Estavam atolados, Que né? estavam atolados. Eu acho que nesses anos todos é a primeira vez que eu falo dele, assim, de um que vai ficar gravado, porque eu falo em palestras, né? Falo em grupos de discussão. Mas essa parte também, né, da nossa profissão é bem complexa. Era um cavalo e 5 bovinos. E todos já, né, georreferenciados, que é outra coisa também que a gente aprendeu a trabalhar com georreferenciamento, enfim.
E aí a gente começou a fazer o monitoramento desses animais logo no sábado à tarde, né? O posto de comando deixou o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal à disposição da equipe, né, de resgate de animais. Então, a gente já sabia desses animais atolados. Então, o primeiro animal, que foi um bovino, eu consegui descer junto com os bombeiros, próximo a ele, para fazer a eutanásia. Então, era um animal que estava com a cabeça para fora e a pata traseira era nítida fratura, enfim. E um animal mestiço de Nelore, não era animal que estava acostumado ao manejo, e não era só retirar da lama ali, né? E aí realmente foi optado pela eutanásia. Só que esse consegui fazer o protocolo com medicação anestésica, enfim, mas o estresse para o animal foi muito grande, né? Porque tinha equipe ali próxima, e injeção, e canula veia, enfim, mas foi feito o protocolo que a gente está assim, habituado a fazer, né? E esse é outro ponto muito importante que os médicos veterinários têm que conhecer, o código de ética, tem que É a resolução conhecer 1000, né, que fala a sobre os questão métodos de da eutanásia. eutanásia, enfim. E aí tinham esses outros 5 animais, aí tinha um equino e mais 4 bovinos. E aí, isso na segunda-feira. No domingo, desculpa. A gente estava desde o sábado monitorando, aí a gente conseguiu os fardos de feno, a gente colocou feno para todos esses animais, mesmo quem estava atolado. E na segunda-feira, junto com o Corpo de Bombeiros, nós estávamos em, acho que 5 veterinários, né, para discutir, porque realmente não tinha como salvar os 5. Né? Lembrando que um deles era um equino, que a gente só conseguia ver a cabeça dele, onde ele estava Tem um atolado. negócio importante nisso, né? Que eu lembro que nessa época dessa discussão e tudo, eu consultei o professor hoje, o professor Lobão lá da escola. Olha, síndrome de compartimentalização, né? O animal está ali, mais de 48 horas, pressionado na mesma posição. Assim, você tem uma produção ali de radicais livres, você vai desenvolver um quadro de síndrome de compartimentalização que é inviável, assim. E Exatamente. isso as pessoas não entenderam, muitas pessoas não entenderam. Agora eles viram que era Não, depois, importante, depois de muito tempo, né? Mariana, a gente teve que fazer eutanásia com tiro, Uhum. entendeu? De uma égua que a gente ficou horas e horas trabalhando no resgate dela, e Mariana tinha aquela questão do risco de rompimento da outra barragem, enfim, o animal já estava em total sofrimento, já estava mais de 48 horas naquela situação. E o local era de um acesso muito complexo e foi tudo tranquilo, porque a gente conhecia a legislação, acionamos a polícia que estava ali fazendo a Uhum. barreira, ele foi lá e fez, tranquilo, né, dando o descanso merecido para o animal. E aí, em Brumadinho, né, no domingo, a gente, né, sentou e discutiu muito sobre essa ação. Olha, Uhum. tem 2 animais que não têm o que fazer. Né? E os outros 3 a gente vai tentar fazer o resgate. Só que também quando você busca assim na literatura, quando você busca outros exemplos, que seja na mídia, o que for, você não tem. Né? Como que vai desatolar o animal daquele rejeito? Né? A gente não Uhum. sabe como tá as patas dos animais, a gente não sabia como estava a parte, né, abdominal ali, né, da pele mesmo que fosse, não sabia as lesões que o animal tinha, não sabia o quadro clínico dele. E a gente precisa içar animais que pesam aí meia tonelada, no mínimo. No mínimo. E aí a gente, né, a equipe tem que acessar de helicóptero, a nossa equipe, a equipe dos bombeiros, mais o helicóptero que vai carregar esses animais, enfim. E aí, junto com os bombeiros também, a gente montou toda essa estratégia. Os bombeiros, tanto no domingo quanto na segunda-feira, a gente fazia vários sobrevoos para ver a situação dos animais, para colocar feno, né, para os animais, pelo menos, né, para dar um pouco, né, de. Como é que fala? De De alimento, mas de conforto conforto. Isso, mesmo, né? conforto, a palavra. E aí, a gente viu realmente que o equino e um bovino que estava no meio de estrutura metálica, já muito machucado, mas estava vivo ainda, não seria viável o resgate. E aí os bombeiros, que especialistas, né, em resgate ali, enfim, a gente sentou e eles falaram, olha, esse equino, isso é na segunda-feira de manhã, para conseguir fazer o resgate, talvez a partir de quinta-feira, se não chover. Então você imagina, de dia fazia um sol
fortíssimo. E à noite a temperatura era muito baixa. E tava chovendo, né? Aí, não, na quarta choveu muito, que foi o dia que a doutora Nelise foi com a gente no helicóptero. Aí a gente ganhou uma grande parceira também nessa situação, porque ela entendeu a complexidade do cenário. Mas, enfim, aí a gente falou, não, então vamos fazer. A gente estava no helicóptero dos bombeiros, a gente voltou, precisava de alguém realmente que fosse altamente capacitado na questão do tiro. Lembrando que não precisa ser um médico veterinário, né? E aí a gente tinha lá um profissional da Polícia Rodoviária Federal, do Mato Grosso, inclusive, ele, Mato Grosso do Sul. E aí a gente sentou, montou toda a ação. E eu lembro que eu liguei para você, a gente deve ter ficado uns 30 minutos no telefone. Liguei para a Vânia Plaza, fiquei com ela também uns 30 minutos no telefone, porque o mínimo de notícia de forma errada, né, que saísse dali, iria prejudicar o trabalho. Então a gente já sabia que isso iria acontecer. Só que eu acho que a gente não imaginava que seria naquela proporção, né? E aí eu lembro que você me acalmou muito, você falou que tá tudo dentro da técnica, tá na resolução. É previsto, né, esse tipo. Eu falei, eu sei, mas assim, a gente fez em Mariana, só que não foi de um helicóptero. Eu falei, o espaço aéreo está fechado, mas as pessoas têm acesso e a gente não quer que a população seja informada de uma forma errada, né? E aí, na época, tinha lá o comandante do Corpo de Bombeiros da operação, a gente sentou com ele e aí eu lembro que eu falei com ele, eu falei, olha, comandante, a gente tem que estar preparado para uma repercussão negativa. Aí ele falou assim comigo, a gente está fazendo alguma coisa de errado? Eu falei, absolutamente não. O conselho está ciente. Falei, o Fórum de Proteção Animal, né, dos animais, Fórum de Proteção Animal está ciente. Ele falou assim, então fica tranquila, faz o trabalho de vocês e deixa, ele falou assim, deixa que a bucha aqui com a imprensa a gente segura. Né? Eu falei, beleza. Então a gente foi, né, fui eu que fui no helicóptero com o pessoal da polícia. E a ação em si, né, como o profissional ele era muito técnico, né, foi muito tranquilo. A gente conversou muito antes, né, então a gente fez primeiro o equino, né, o primeiro tiro ele acertou realmente onde tinha que acertar. E eu pedi para ele, falei, olha, se puder, né, dar mais um tiro para a gente ter certeza, né, já está aqui. Ele falou, sem problema, fez mais um. A gente saiu dali com a consciência tranquila e fomos para o bovino e fizemos o mesmo procedimento. E aí para poder depois voltar e começar o resgate aéreo dos outros animais. Que foi onde também entrou o professor Lobão. Foi. Porque a gente falou assim, olha, eu preciso do melhor anestesista de animal de grande porte a campo. Não conhecia o Eutálio. O professor Lobão falou assim, é o Eutálio. E aí a gente conseguiu um helicóptero para ir em BH. Já vim aqui em BH, né, buscar o Eutálio, enfim. E aí, beleza, aí voltei, né, da ação, a gente, né, deu baixa na ação, que já era uma demanda que estava lá em aberto, e de repente vem a notícia na mídia, porque eu acho que, não sei, os tiros também devem ter dado eco, né? E aí de repente vem uma matéria falando que foram ouvidos mais de 20 tiros abatendo os animais. Eu falei, meu Deus do céu, de onde, né, de onde saiu isso? Porque não foi. Né? E os policiais têm todo o cuidado de fazer o relatório para o gasto para o uso do projétil, enfim. E aí começou aquela repercussão nacional negativa, né, em relação àquela ação que a gente assim ponderou muito para poder fazer. A gente fez realmente porque a gente não tinha escolha de salvar a vida daqueles animais, porque a gente queria salvar. E, de repente, do jeito que foi colocado na mídia, parecia que tinha um bando de psicopata num helicóptero armado, entendeu? E atirando, assim, a Deus dará, porque era desse jeito que saiu, né, na imprensa. E aquilo ali, de certa forma, me apavorou muito. Foi assim, uma semana eu não conseguia dormir. Eu chegava no hostel, eu passava praticamente a noite inteira na internet, porque já com receio da hora queria vir, porque todo mundo queria saber quem era, porque o relatório foi assinado por 5 veterinários, mas quem estava no helicóptero era eu. E todo mundo indagando, né, ativistas aí gigantes da causa animal indagando quem era o veterinário que estava no helicóptero e que aceitou aquele absurdo. Essa situação foi, né, a gente fez um trabalho grande aqui na com comunicação. Todos os conselhos. Todos os conselhos, o pessoal do Conselho Federal teve.
E depois a gente conseguiu reverter, né? Que aí que a gente Sim. foi mostrando tecnicamente o resgate técnico, né? Lembro que no final, até aquela protetora que foi a primeira, depois Nossa, veio mas para o ó, nosso, mas foi uma não, situação e eu assim, né? lembro que eu te mandava mensagem já assim, eu falava, meu Deus do céu, cara, tipo, meu nome profissional e eu fiz tudo ali, sabe, certinho para realmente dar um conforto para aqueles animais, entendeu? Que eu faria em qualquer situação e de repente eu estava à mercê de ser crucificada, Era o né, começo das fake news, nossa, era o né? começo das fake news, ser crucificada nacionalmente por algo certo que foi feito, entendeu? E aí todos os conselhos começaram, né, a soltar nota apoiando a ação. E aí logo vieram os resgates efetivos daqueles animais. E vou te falar que orgulho que a gente tem de estar ali. Porque aí veio o Eutálio, né? Só que aí tem uma parte, tirando toda essa parte problemática e difícil, assim, que a gente teve que lidar emocionalmente, eu não conhecia o Eutálio. E aí vem o helicóptero para buscar o Eutálio, e assim, eu achava que o Eutálio era uma pessoa, pelo menos de estatura. Aí vem aquele Não, não. homenzarrão, né? Aquele cara daquele E aí, tamanho, tipo né? assim, a gente já separou o uniforme para ele, né? Para ele poder ir a campo com a gente, para poder anestesiar os animais, cara. Não servia, lógico, né? Nem entrava no Eutálio, mas enfim, mas aí deu tudo certo. E foi o Pablo também, da Zolvet, É, né? O Eutálio montou todo o protocolo anestésico, porque não era fácil, você tinha que desatolar o animal, anestesiá-lo, o animal tinha que estar numa segurança total, né? E o animal tinha que estar completamente inerte, porque pra ele ser não içado podia pelo helicóptero. balançar, né? Então, assim, a rede tinha que ter a resistência correta, o helicóptero tinha que ter a proporção, né, para içar um animal daquele tamanho. E lembrando que os 3 bovinos resgatados, eles já estavam ali há vários dias debilitados, então eles não poderiam também ficar anestesiados, né, muito tempo. Então a gente montou toda a logística de né, do transporte da equipe, porque tinha um helicóptero que transportava os bombeiros, um helicóptero para transportar a nossa equipe, a comunicação de rádio, o helicóptero, assim, ele só levantava voo quando o animal já estava 100% ok para vir só içar mesmo e fazer a retirada do animal. E aí já vinha outro helicóptero para pegar a nossa equipe, porque já tinha que chegar praticamente junto, né, para fazer o reversor da anestesia para aquele animal não ficar anestesiado muito tempo. Então, assim, os 3 animais saiu tudo, né, muito bem cronometrado. Então, por isso que tem que ter planejamento, né? Porque você via as pessoas cobrando o resgate Uhum. desses animais, principalmente um deles que já estava desatolado. E quando a gente já estava lá montando todo o resgate desse bovino, foi encontrado um micro-ônibus que estava cheio de trabalhadores, né, dentro. É, já era sabido, assim, né, de todo mundo que a chance de encontrar um sobrevivente era praticamente nula. Aí teve que parar Teve que tudo. parar o resgate do animal, né, para que os bombeiros fizessem a retirada dessas vítimas de dentro desse micro-ônibus. E o animal já estava desatolado, ele já tinha um balde com água, ele já tinha um fardo de feno lá para poder se alimentar. Estava um pouco debilitado, mas nada que fosse emergencial. Só que muitas pessoas não entendiam, falavam, não, gente, eles estão trabalhando aí, vocês têm que trabalhar junto. E a imprensa, né, mostrando toda hora na televisão a retirada do micro-ônibus e o boi, né, tava de fundo ali. É. Então era o tempo inteiro as pessoas frenéticas querendo que resgatasse aquele animal, por favor, o animal, o animal. Eu falei, a gente tem que ter calma, a gente tem que se colocar principalmente no lugar dessas famílias, né, É. que estão na esperança da retirada dessas vítimas. E, né, e começou toda essa cobrança também para que os animais fossem resgatados, que de certa forma foi bom, porque sensibilizou as pessoas, né? Porque os animais estavam ali naquele cenário, eles realmente precisavam ser retirados. Então, com um planejamento muito técnico, né, muito bem cronometrado, foi possível resgatar os 3 bovinos, né, que imediatamente depois eles receberam os primeiros socorros e graças à ação do Ministério Público, né, em cima da empresa, os 3 estão vivos, né, até hoje sendo mantidos, que também depois não fazia sentido, Também depois de do. todo esse trabalho, os animais serem abatidos. Então, assim, mais uma vez, o Ministério Público teve uma participação fundamental. Mas eu vou te falar, assim, falar desse assunto assim abertamente me tira um peso mesmo, porque foi uma semana, assim, a pior semana profissional da minha vida, porque eu já imaginava que eu ia. Por isso que eu não dormia.
né? Olheira, o cansaço, por causa dessa parte psicológica realmente abalada, já imaginando, né, meu nome sendo citado, assim, como a culpada, né, pela execução, porque as pessoas falavam em execução, né, dos animais. E a gente estava ali para dar a nossa vida por eles, a gente se colocando sabendo dos riscos, a gente se colocando em risco, deixando família em casa, filho, enfim. E, de repente, tudo aquilo que eu acreditava, que eu dediquei minha vida a fazer, podia vir por água abaixo, justamente por uma fake news. Não, mas ali a gente cuidou bem de tudo, todo Graças a mundo. Deus. Assim, Não, foi o um conselho trabalho, foi maravilhoso, o foi um Conselho Federal trabalho assim também. que Aí depois de 10 dias, né, a poeira baixou e aí as pessoas que mais atacavam entenderam realmente o que era necessário fazer por aqueles animais, o que era possível fazer, né, pelos animais naquele momento. E aí Brumadinho também, né, os animais são mantidos até hoje na fazenda pela empresa, os animais depois evacuados de Barão de Cocais também, que foi Cara, a gente está chegando no nosso tempo. Na verdade, a gente Ai, passou, deixa o pessoal tá ali, já fizeram banana nos nossa, e braços, eu não sei o falo quê. demais. E, não, e assim, eu tô aqui porque o Nossa, papo tá bom. Eu realmente foi um negócio muito marcante. Mas sabe uma coisa? Te falei, né? Que eu vou, pra gente finalizar bem, você vai ter que falar do Vitor pra gente. Mas antes de falar do Vitor, essa é uma sensação que me deu muito nessa. Assim, eu fiquei depois analisando assim, né? Qual que era o papel da medicina veterinária nesses desastres e tudo, né? E lá em Brumadinho via muito isso, assim, né? Cada vez que chegava um animal resgatado, né? Aquilo dava uma esperança para todo mundo, né? Só quem teve lá viu, assim, né? Porque, assim, era uma situação de filme de americano, né? De sim, desastre, né? Então, a gente sabia que a chance de encontrar um sobrevivente ali era muito pequena, pessoa, né? Então, cada animal que era resgatado, aquilo motivava todas as equipes, né? Os bombeiros, polícia, assim. Chegou no final, o protagonismo que a gente teve foi justamente esse de mostrar que tinha vida ali ainda, né? E acho que nos outros resgates todos isso traz muito, né? muito, muito. Brumadinho tem uma cena muito emblemática, assim, que é um bombeiro, o soldado Felipe, saindo na chuva de dentro da lama com um galo. É uma foto assim que tem um significado muito grande, né? Porque eles têm um treinamento maravilhoso para essas situações, para resgatar pessoas, né? E ele teve a sensibilidade desse galo. Então foi uma foto realmente que rodou o mundo, porque ele está saindo da lama realmente tentando proteger, né? Aquele galo ali. Então o galo inclusive ficou com o nome dele, né? Galo Felipe. E é isso. Cada animal resgatado, sabe? Cada animal que a gente consegue devolver à família ou aos parentes. É uma situação que que a gente aprende muito, né? E nos últimos desastres agora, Petrópolis, São Sebastião recentemente, Bahia, Acre, enfim, que os últimos 2 anos foi uma coisa assim, Foi Pantanal, por tudo, último os do Yanomami, não, né? os Tudo. Yanomami a gente tem que fazer um Ah, não, podcast a só gente vai para fazer falar outro, a dele. gente vai ter que fazer um do Pantanal, a gente vai ter que fazer dos Yanomamis. Ó, os Yanomamis, É. assim, de aprendizado de vida, de você falar, caramba, eu coloco meu papel realmente nesse mundo. Mas a questão, né, de tudo que a gente vai aprendendo para finalizar, dos animais das famílias multiespécies. Então, hoje a gente tem todo um protocolo para os animais que vão para os abrigos com as famílias. A Defesa Civil abraçou isso de uma forma assim maravilhosa e muito profissional, né? Inclusive de capacitar os gestores dos abrigos para entender a importância dos animais ali, os protocolos sanitários que esses animais têm que passar para ficar com a família, né, naquele local. Então, são coisas que a gente vem evoluindo, que a gente fala aí a medicina veterinária de desastres, né, que é uma área muito nova, a gente ainda tem muito que desenvolver, mas nesses últimos 12 anos aí, né, que quando eu comecei em janeiro de 2011 até hoje, a gente vê como que a gente conseguiu evoluir, né, todos os protocolos, todas as capacitações que a gente conseguiu fazer. Mês que vem agora tem a capacitação do Do GRADE. grade, né? E Então, ó, assim, a Vânia tem que vir. Vamos pode chamar trazer a a Vânia. Vânia. Vai ser aonde a E capacitação do grade? Vai ser aqui? não, vai ser porque a gente sempre faz em locais isolados, né? E os participantes não sabem para onde eles vão. Então não conta, não. Mas é aqui perto, é aqui É perto. perto, não. Então vai ser bom que a gente coloque a Vânia no negócio. Mas falando em família multiespécie, conta do Vitor pra gente finalizar assim. Gente, o Vocês saberem quem Vitor, que é o Vitor, que aí a gente finaliza assim o com Vitor pra é, cima. né, um urubu que já está lá na nossa família há quase 10 anos.
E Urubu mesmo. urubu mesmo, né? Assim, né? Urubu da cabeça preta, esse mais comum que a gente tem e que é uma espécie tão estigmatizada, né? As pessoas têm muito preconceito com o urubu. Então o Vitor já tá lá, né? Eu moro na zona rural em Lafayette, e o Vitor já tá lá há muitos anos. Então ele vive solto, mas vive na minha casa, né? Então ele Sempre domiciliado, né? Ele vai dar uma voltinha e. ele é o que sai, ele tem a hora para comer. Então, assim, de bater na janela da cozinha, se a janela estiver aberta, ele entra, ele fica, né? Se deixar, ele dorme na cama da minha menina, enfim. E é um animal que eu não fazia noção de como a gente poderia ter uma relação afetiva tão bacana, igual a gente tem. Né? Não que eu tivesse preconceito, porque a área de silvestres é a minha especialidade. Então, trabalho com silvestres há muitos e muitos anos, desde a época da faculdade, depois veio a especialização, a pós-graduação, enfim. E o Vitor, né? Todo mundo chega lá em casa, quer conhecer o Vitor, enfim. E ele tem um mega viveiro, né, dele também, porque quando eu saio e fico mais dias, eu tenho que deixar ele no viveiro, porque ele tenta realmente ir atrás. Já me fez passar por situações bem constrangedoras. Conta um aí que ele passou. Assim. Aí a gente. Ele. Eu tenho muito medo, né? Inclusive, quando ele tá solto, de quem não conhece fazer alguma maldade, porque ele se aproxima das pessoas, ele pede carinho, quem tá de cadarço, ele vai para desamarrar o cadarço da pessoa, enfim. Mas recentemente teve um domingo e o pessoal de um supermercado na minha cidade, no centro da cidade, entrou em contato e ainda falou assim: "Ó, Carlos, desculpa, né? Domingo, quase meio-dia, mas tem um urubu aqui na porta do supermercado que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele deve estar machucado, porque ele não voa e a gente acha que ele está com muita fome, porque ele está atacando a sacola das pessoas quando as pessoas saem do supermercado. E já tinha 2 dias que eu não vi o Vitor. Aí a minha prima mora em frente e eu falei: não, eu já tô indo aí, eu faço o resgate dele sem problemas, enfim. Aí liguei pra minha prima, falei assim: ô Vitória, dá um pulinho aí no supermercado, né? Vê se é o Vitor, porque, enfim. Eu já no caminho, ela falou: Carla, pode vir. E ele tava realmente, tipo assim, à vontade, entrando e saindo do supermercado, beliscando a sacola das pessoas, né? E as pessoas têm preconceito, porque uma coisa, de repente, uma arara tá fazendo isso. De repente, você tem um urubu É um pombo, é um ali. urubu, aquele bichão, né? Não, e ele assim, a pena dele, as penas dele são um brilho só. E aí eu cheguei lá, chamei, aí ele veio, né? Como se nada tivesse acontecido. Nem envergonhado ele veio, Não, se não 2 dias. veio, casinha pra baixo, se não veio. Não, peguei, coloquei dentro do carro, aí eu fiz um vídeo com ele também, que viralizou esse vídeo, que aí ele sentado na poltrona, assim, me olhando, e eu falei: Vitor, a gente chegando em casa, cara, vai ter uma conversa muito séria e eu vou te contar a história do filho pródigo. E eu espero, e eu espero que você aprenda alguma coisa com isso. E ele me olhando assim, firme, sabe? E aí, beleza, fomos embora. E aí ele de vez em quando dá essas escapadas. Então eu já busquei ele em sítios lá próximo de onde eu moro, dentro do quarto da pessoa, na cabeceira da cama, como se nada tivesse acontecendo. Já busquei ele em festa de família em sítio lá perto, que estava dentro da casinha de boneca do sítio lá brincando com as crianças. Então, assim, eu fico com muito medo das pessoas fazerem alguma maldade, então por isso que eu divulgo muito o Vitor para perder um pouco desse estigma, né? E depois veio Ariel. Eles não têm dimorfismo sexual, assim, né? Então não sei se é fêmea ou macho, ficou o nome. E Ariel, assim, trabalho zero. Ariel não sai de lá de casa, o máximo que ela dá uma voltinha no telhado e volta, enfim. E chegou depois o terceiro elemento, que também, né? Porque assim, eu cuido muito de filhotes e tento ao máximo que eles não fiquem dóceis, né? Não fiquem mansos, enfim, a gente tenta o mínimo contato, mas tem alguns que eles se apegam de uma né? forma, e Ariel foi assim, os outros urubus que tem, que solto lá mesmo, eles vêm, comem, nem vêm todo dia às vezes e vai embora, não chegam perto, e foram criados de filhote da mesma forma que os outros, né, mas o Vitor e Ariel, assim, são fantásticos. Ariel não me dá trabalho, mas o Vitor, olha... Ixi, tem muita história. Já busquei Vitor no boteco, lá em Lafayette, que é famoso fazer jogo de bicho. Ele lá em cima do balcão, entendeu? Cheio de Todo bebum. mundo jogou no urubu, Não, né? cheio de bebum no boteco. Mas assim, eu tenho muito medo das pessoas fazerem uma maldade, mas é um animal, né, emblemático, assim, e eu adoro quando as pessoas me marcam em algum post ou me mandam foto. Falam: olha, tô aqui, tem um urubu aqui, lembrei de você e tal. Olha, eu tinha receio, eu tinha nojo, eu tinha medo e tal. E depois do Vitor, mudei minha visão. Que eu tento também educar as pessoas, né, em relação a esses animais que são tão importantes. Mas o Vitor é o Vitor. Quem conhece sabe o que eu tô falando.
Carla, muitíssimo obrigado, assim, Nossa, foi eu que agradeço sensacional, assim. demais É o bom que espaço todo mundo que vem aqui, a gente sempre já programa 2, 3 episódios, assim, porque tem muita coisa para a gente para conversar, tem falar. muita coisa legal que os colegas estão trazendo, e tem muita coisa importante para a gente falar. Tá? Muito obrigado mesmo. E aí, pessoal, aproveito para reforçar para vocês entrarem na nossa página, procurarem no Spotify, entrarem no YouTube, vai estar disponível em vídeo, vai estar disponível em áudio. E as sugestões vocês mandam para o @CRMVMG. Carla, muitíssimo Eu obrigado. que agradeço demais, Bruno. Desde quando você assumiu, né, que o conselho sempre muito parceiro e eu vi realmente sua dedicação quando foi assim, o momento que eu mais precisei, que foi em relação à eutanásia, né, dos animais em Brumadinho e você fez assim total diferença ali em toda aquela decisão. Obrigada mesmo. Cada um trabalhou, foi uma pecinha, vocês foram as cabeças, mas cada um trabalhou ali, Todo foi mundo muito, teve seu muito papel. importante. Muito legal. Muito Obrigada. obrigado. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.